já conheceu. Carla, seja bem-vinda, né? Oficialmente. Tá? A gente chama de escola profética, né? Porque a gente estuda a Bíblia de uma forma mais profética. Isso é, a palavra profecia significa falar antecipadamente o que vai acontecer. E a Bíblia está cheia de simbolismos proféticos, linguagens proféticas, conhecimento profético. Amém? Então, assim, ó, dando um rápido resumo para vocês, entender de que ponto nós partimos, eu explico o quê? No princípio de tudo, Deus, ele preenchia todas as coisas, estava em todos os lugares e só havia Ele. Então, Deus, no princípio da existência, tudo era Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ok. Então, Deus teve uma grande ideia. Qual que é a grande ideia de Deus? Eu vou criar a vida, eu vou criar criaturas e eu vou me relacionar com elas. Então, ele pensou, eu vou criar anjos, eu vou criar homens, eu vou criar animais, eu vou criar planetas. Só que para ele pudesse criar algo além dele, ele teve que gerar um espaço vazio dentro dele. Ok? Então Deus cria um espaço vazio, que a Bíblia vai chamar de expansão. Assim como uma mulher grávida gera um espaço dentro dela para que ela possa gerar uma vida ali dentro. Consegue entender? Assim Deus, ele vai gerar todo o universo. Só que diferente de uma mulher, não vai ser no ventre, vai ser na mente de Deus. Então todos nós existimos dentro da mente de Deus. Então, toda a existência está dentro da mente de Deus. Então Deus preenche tudo, mas agora ele cria um espaço vazio. E ele retira a presença dele dali de dentro. Esse espaço fica vazio. Ele cria um vácuo. Por quê? Para que pudesse existir a criatura, a vida. Amém? Ok. Deus tem um desafio. Qual que é o desafio que ele tem? Ele quer se relacionar com a criatura. Então, como que ele vai entrar aqui dentro e não vai preencher tudo de novo? Esse é o grande desafio que ele precisa resolver. Entende? Que se ele preenche tudo, ele está em todos os lugares, ele é o Todo-Poderoso, se ele entra com toda a glória dele, ia anular toda a existência, só existiria ele novamente. Então, qual que é a grande ideia de Deus? Ele vai criar um corpo que pudesse entrar no seu corpo espiritual, mas que também pudesse se relacionar com o mundo físico. Bem, quem que é esse corpo? A Bíblia fala que é Cristo. Então, Cristo é a solução para o grande desafio de Deus se relacionar com a criatura. Por causa desse motivo. Faz sentido? Então ele vai criar um corpo. Esse corpo é Cristo. Então, referência bíblica. Provérbios 8. Só anota. Porque só vou citar. Eu já falei isso várias vezes para eles, mas eu estou repetindo para te dar uma introdução. Escreve ali Provérbios 8, versículo 24. Tá? E Colossenses 1. Está gravando? Está gravando, mas não ao vivo, mas está gravando. Então, Colossenses 1, 13, Provérbios 8, 24, em diante. Gênesis 1 e 1 e João capítulo 1. Tá? Você vai ver que Deus ele explica essa matemática. Ele vai falar que antes dele criar o princípio do pó do mundo, ele já tinha criado um corpo para Cristo e já tinha criado os homens que estariam com Cristo. Amém? O objetivo estava piramidado o que poderia acontecer. Ele tinha um laboratório. E nesse laboratório ele criou esse corpo. Fora desse mundo. E aí ele começa a planejar
criar toda a criação. Só que a primeira coisa que ele pensa é no corpo de Jesus, que é o corpo que ele veio para a cruz, né? Veio e morreu por nós. O corpo de Jesus e também o corpo dos seres humanos, isto é, a alma do ser humano. Então, antes de Deus criar planetas, anjos, demônios, homens, animais, todas as coisas, a primeira coisa que Deus resolveu que ele ia criar era Cristo e os homens. Então ele já sabia que ele ia precisar da morte de Deus? Sabia. Ele sabia, porque esse é o segundo motivo pelo qual Cristo vai resolver o problema de Deus. Deus sabia que a criação não é tão perfeita quanto ele. Só ele é santo. Ele é perfeito, ele é equilibrado em tudo. Cada decisão que ele toma é pura. Não existe uma malícia por trás, não existe uma segunda intenção por trás. Deus é santo, ele é incomparável, ele é justo, ele é perfeito. Então ele sabe que a criação iria falhar. Como ele sabia que a criação iria falhar, ele sabia que toda a criação precisaria do quê? De um mediador. Precisaria da graça. Mais uma vez, a solução é Cristo. Jesus Cristo. Posso fazer uma observação? Pode. Na minha cabeça, Deus meio que criou The Sims, sabe, do jogo? Aham, The Sims, Pra se ok. incomodar. Porque, meu Deus, né? Só- Ele ficou, eu acho que um dia ele tava pensando assim, como tá acabando de novo, dá uma incomodada, não sei o quê. Mas não é. Meio entediado. Não é nesse sentido. É que Deus sabia disso e ele esteve disposto a pagar esse preço de se incomodar. Porque ele queria criar alguém além dele. Ele queria criar a vida. Então, para ele vai criar a vida, ele sabe que ele vai precisar matar o filho dele. Ele sabe que ele vai ter toda a Bíblia pela frente, né? Tudo que vai acontecer, ele é presciente, né? Isso significa que Deus sabe o que vai acontecer no futuro. E mesmo sabendo tudo isso, ele ama tanto a ideia que ele diz, não, eu vou gerar essa ideia. Por quê? Porque Deus é pai. É como um pai que tem um filho. Ele sabe que o filho vai tirar notas ruins às vezes, né? Vai gritar com ele, talvez. Vai, enfim, vai fazer liga. Crianças vão fazer coisas, né? Só que você ama tanto aquela vida que você pensa assim, não, a existência dela vale muito mais do que a ausência dela. Eu prefiro ir com ela, mesmo com seus defeitos. Faz Verdade. imaginável. É? Tipo, eu vou dar um exemplo meu. Minha filha chegou 3 dias seguidos mordida da creche. E daí eu recebi um bilhete pela mulher busca e dar pra ela, que era a mesma criança, e que o pai da criança começou a debochar, né? Falou assim, ela morda também, não sei o quê. Aí eu fui na creche, eu pensei, problema, professor, o pai da criança salva essa história. Daí a diretora me chamou pra conversar e tal, eu falei assim, não, a gente tava pensando numa boa, mas eu, assim, debochar da criança, eu acho um pouco É errado. sabe? E aí eu pensava nisso que vai incomodar. Isso me doeu. Sim. Mas é isso. Deus amou a criação. Tanto que ele amou que ele disse, eu vou criar mesmo assim. E pelo amor de Jesus Cristo, né? Só Aí Deus. acabou tudo de novo, que olha. Só Deus, meu Deus. Mas não ia salvar ninguém, Mas né? eu não conseguiria dar minha filha, a vida da minha filha para salvar Aí ela. eu também não. Aí, esse é o Então, grande... esse é Deus, né? né? Entendeu? É o nível que ele está. Esse é o nível de amor do Pai. Então Deus nos ama tanto assim. E nós Isso somos lá, filhos, né? E Abraão, por isso vai ser chamado pai da fé. Porque ele vai fazer exatamente, entendeu? Ele ia matar, né? É, Pior. Abraão, lembra que Deus pediu Isaac para Abraão? Sacrificar o filho, o teste de Abraão. Por quê? Porque ele representa o pai, o amor do pai. Agora você me perguntou a história de Jó. Jó representa quem?
A vida de Jesus. Meu Jó foi fraco. Mas ele representa Jesus. A vida de Jesus foi Só que Jó representa a vida de Jesus. Por quê? Porque ele está mostrando que um filho de Deus, mesmo fazendo todas as coisas certas, ainda assim ele pode sofrer. O justo sofre. sofre Ai, ainda é verdade. envelhece. Então, Jó é uma tipologia de Jesus Cristo. E Abraão é uma tipologia do Pai. Entende? Então, a recompensa de Jó é ele entrar na Bíblia, a sua história ficar eternizada, sendo que ele está pregando o Evangelho com a vida dele, vivendo o Evangelho. Sendo julgado. Porque foi o que Jesus passou. Foi julgado, foi caluniado, foi perseguido, os amigos vieram contra, Usando o nome de Deus. a esposa usando o nome de Deus. Entendeu? Então Jó é um tipo de Cristo. Só que não é sofrido. Ele vai sofrer pra caramba, mas ele é uma tipologia de Cristo. E aí o que vai acontecer no final da história de Jó? Ele vai ser restituído, vai ter muitos filhos e filhas, assim como Jesus. A Bíblia diz assim, ó, pelo gozo, pela alegria que estava proposta, Jesus aceitou todo o sofrimento que ele padeceu. Isaías 53. Isaías 53 fala disso. Ele verá o fruto do seu trabalho, pelo seu penoso trabalho, e se alegrará, porque por causa dele muitos serão curados, muitos serão salvos, muitos outros filhos de Deus. Entendeu? Então o livro de Jó é essa lembrança que no final, assim como Cristo sofreu, mas depois foi recompensado, e assim nós também podemos passar por sofrimentos nessa vida, mas se a gente for inocente, se a gente não está vivendo no pecado, mas injustamente estamos padecendo, no final nós seremos restituídos, retribuídos e galardoados. E se a gente, na realidade, não estiver vivendo o pecado assim da iniquidade? Então, é que o pecado tem alguns níveis, né? Eu expliquei na última aula para eles isso, né? Existe pecado, existe iniquidade, existe abominação, existe blasfêmia e existe ainda a apostasia. Não sei. Apostasia é abandonar totalmente a fé. Abandonar totalmente a Deus. Apostasia. Aquele que um dia acreditou em Deus e hoje não acredita em mais nada. Para ele Deus não existe, tudo é uma mentira, tudo é uma lorota. Um ateu do nada. O agnóstico, porque alguns falam. O agnóstico. Mas principalmente se o cara um dia foi da fé e agora se tornou um apóstata. Ele abandonou a fé. Isso é iniquidade, né? Entendeu? Isso é um pecado de Mas iniquidade. e se a gente reconhece a iniquidade, a gente é perdoado por Deus? Sim. Por causa do sacrifício de Jesus. Porque esse é o ponto. O que Jesus fez não foi em vão. Não foi pequeno. Não foi barato. Só que tem uma observação. João 3,16. O que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Deus amou o homem ou Deus amou o mundo? O que João 3,16 fala? Ele amou o quê? Então Jesus morreu pelo homem ou pelo mundo? Ele morreu pelo mundo. Pelo mundo. Porque o mundo tá Jesus não morre só pelo homem. Jesus morre por toda a criação. Entende? Uma vez me Entende? falaram. Jesus Mas morreu. não, do céu, Hã? é verdade?
falaram que os animais eles não vão para o céu. Não, não vai. Porque Então, eles não têm espírito. Eles só têm alma, mas espírito. Então, o mundo, eles mostram que é o que vaga aqui também, da maldade, o pecado. Então, Jesus morreu por isso, né? Jesus morreu por toda a criação. Pelos anjos. Porque os anjos precisaram de Jesus para chegar a Deus. Entendeu? Pelas estrelas, pelos planetas, pelos animais. Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele vai amar tudo que ele vai criar. E incluído está quem? O homem. E é todo aquele que crê. Ou seja, não só o homem, os anjos tiveram que crer também. Entende? Então, é outro nível. Ele vai amar todo o mundo. E o homem está dentro. Mas Jesus não morreu só por causa do homem. O lugar dele, entende como o lugar dele é estratégico do projeto de Deus? O lugar de Cristo? Então, é isso. Toda a criação Deus vai colocar aqui dentro. E aí nós vimos, né, que existe mais de um mundo. Hebreus capítulo 11 fala que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então nós entendemos que existe pelo menos 7 mundos. Estava nessa aula, Cíntia? Não, mas eu também? falei do amigo aqui, ó. É, 7 mundos, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó. Gênesis 1 e 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus criou os céus. Beleza. Aí ele criou a terra. Aí a Bíblia diz que para os entendidos o céu é para cima e o inferno é para baixo da terra. Então debaixo da terra tem uma dimensão espiritual no mundo chamado inferno, que é o mundo dos mortos. Ok? Já vai. Debaixo do mundo dos mortos tem um lugar chamado Lago de Fogo, que é o final de tudo. Lago de Fogo e enxofre. Pode falar. Vai nos ensinaram que o céu e o inferno são um do lado do outro. Que é como se fosse assim, o lado do reino de Deus fosse separado por um vidro, que do lado do reino de Deus tu não consegue ver as pessoas perecendo no inferno. Mas a pessoa que está no inferno vê as pessoas em felicidade no reino de Deus. Não, tá errado. Mas eu não achei em nenhum lugar que está escrito Não, sobre tá isso. errado. Isso é uma ideia do cara. A Bíblia diz que o céu é para cima e o inferno é para baixo. É, desse tobogã. E debaixo do inferno ainda tem um lago de fogo e enxofre. Ok? Aí o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os seres espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então existe um mundo acima do universo. Consegue entender o raciocínio? Então aqui em cima existe um lugar chamado regiões celestiais, que é o primeiro céu. E aí o apóstolo Paulo diz: conheço um homem, em 1 Coríntios capítulo de número 12, que se no corpo não sei ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então existe pelo menos mais 3 céus acima das regiões celestiais. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, terra. Entenda como terra o lugar onde a terra está, o mundo físico. Ok? Inferno, aqui embaixo. Inferno. E aqui é o lago de fogo. É Apocalipse, acho que é o 20 ou 21. E no final, o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. É o fim de tudo. Ok? Então, lago de fogo, inferno, terra. Aqui em cima da terra, regiões celestiais. Texto bíblico.
capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Tranquilo? Se tiver dúvida, Eu não consigo entender qual é a diferença do inferno desse lago de fogo. vou explicar. O inferno, É como se fosse tipo uma pena de morte, que fica esperando no corredor depois que não, desce. eu explico assim. Vamos lá. Quando uma pessoa morre, Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado viver uma só vez. Depois disso virá o juízo. Não virá purgatório, não virá reencarnação, não virá nada, virá o juízo. Amém. E na aula passada nós lemos 1 João, capítulo 5, ali pelo versículo 13, 16, por ali. Eu expliquei que existem pecados para a morte. 5,16. 1 João 5,16. São os pecados para a morte. O que é o pecado para a morte? Vou te explicar. Se uma pessoa estiver passando numa rua, certo? E aí ele está de capuz, ele está de arma, ele está com um pé de cabra, ele está pulando o muro de uma casa. Se a polícia passar por ele, ele vai preso, certo? Porque ele foi pego em flagrante. O flagrante é o pecado. Então, quando uma pessoa em sua vida gastou todas as suas fichas, todo o seu crédito, e ela comete o último pecado da vida dela, e aí Deus determina assim: acabou, manda prender, ele vai ser pego em flagrante. Então Deus manda o anjo da morte, aí o anjo vem e mata aquela pessoa, porque ela foi pega em flagrante. Para onde que vai uma pessoa pega em flagrante? Vai para a cadeia ou para o presídio? Primeiro vai para a cadeia, esperar o juízo. Ok? Então quando a pessoa peca, ela vai para a cadeia. Isso é, que lugar que ela vai? O inferno. O inferno é só a cadeia. Porque o juízo só acontecerá uma vez, no fim dos tempos, que Deus vai julgar a todos. Entendeu? E aí, da cadeia, do inferno, aí vai ser determinado se vai para o lago de fogo, que aqui é o presídio, aqui é a morada eterna, aqui é o pagamento da pena, aqui é só a sala de espera, é só a cadeia. Já é ruim? É péssimo a cadeia. Então o inferno é isso. O lago de fogo e enxofre, viu? O lago de fogo e enxofre não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se o homem quiser, ele se coloca lá, porque ele tem o livre-arbítrio. Se ele cometeu o pecado, é porque ele tomou a decisão do pecado. Por isso que quando nós pecamos, o Espírito Santo nos convence. Para quê? Para a gente se arrepender. Porque se a gente se arrepende, Deus nos perdoa. E aí a gente tem a misericórdia, a bondade de Deus, a segunda chance. E Deus vai se manifestando em misericórdia, em graça, em bondade. Entendeu? E a gente tenha contato com o Espírito Santo. Isso. Então o Espírito Santo ele tem esse papel de advogado. A palavra consolador é paracletos. Paracletos é aquele que foi chamado ao lado para falar por outro. É a mesma palavra usada para advogado. Então o Espírito Santo, assim como Jesus também é nosso advogado, mas o Espírito Santo é o nosso advogado. Ele não nos aconselha. O advogado não aconselha o criminoso,
declara que você realmente cometeu, mas diga que você está arrependido, que você não quer mais isso. Você vai chegar lá diante do juiz e vai dizer que você mudou de vida, que isso foi do teu passado, que hoje você está diferente. É o advogado, é o Espírito Santo nos ensinando, entendeu? Nos aconselhando. Então, da mesma maneira, ok? Ah, mas eu não cometi o último pecado, pelo contrário, eu servi a Deus. Aí chegou o tempo que Deus disse: não, meu filho, sai da terra, vem para o céu. E imediatamente vai para o céu, para isso. E não é aqui perto, é lá para cima. Entende? Por quê? Porque aqui está o inferno, aqui está a terra. Efésios 6,10 diz que a nossa luta espiritual é nas regiões, então é um mundo acima de nós. Aqui não pode ser o paraíso. Que paraíso é esse que está em guerra? Então não é o paraíso. O paraíso aqui é as regiões celestiais, é o lugar da guerra. É onde os anjos de Deus encontram os demônios, é onde as nossas orações entram em ação, tudo isso. Beleza. Acima das regiões celestiais tem o quê? Primeiro, segundo, terceiro céu. Um ponto aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro céu. Ok? Então é isso. Aí na aula passada eu expliquei para vocês como é que o céu é uma grande montanha. É uma grande montanha. Vai soltar, vai apontando em nós. Entendeu? Esse aqui é o capítulo 28, fala que o céu é um grande monte, Monte Sião. E Apocalipse 21, ou é o 21 ou é o 22, fala que João foi levado ao alto monte de lá e viu a Nova Jerusalém. Então, o céu é um grande monte. Ok? Então lá é assim. Aí aqui, os salvos onde estão? Estão no céu. Então, por aí. Uma dessas dimensões aí. Primeiro, segundo, terceiro céu. Não pode. Sim, porque tem escada, sobe, tem caminho, né? E aí tem a cidade santa. O que é a cidade santa? Que é a Nova Jerusalém. A cidade santa, ela está vindo para a terra. Ela vai vir. E onde tem aquela porta. Isso, a porta tem uma aberta, tudo isso. Entendeu? Então, Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás desce à terra. Mas ele não vai descer na terra agora. Ele está onde? Nas regiões celestiais. Como é que Satanás teve acesso à audiência com Deus? É porque ele está na porta do céu. Ele está na fronteira. Ele não está na terra. Ele vem e visita a terra, mas ele volta para lá. Por quê? Por que os demônios não gostam de vir para a terra? Porque eles correm um risco. Se eles virem para a terra, a gente pode mandar eles para o abismo. Mas a gente tem esse poder. Em Jesus, sim. No nome de Jesus, sim. Por isso que Marcos, aquela história do Gadareno. do Gadareno, que os demônios, que os porcos disseram: não nos mande para o abismo, viesse nos atormentar antes do tempo. Mas Jesus falou: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e não nos fará dano algum. Esse é o poder que a igreja tem. Entendeu? Então quando você vê os capetinhos, enfim, manifestando em culto, se eles são expulsos, se o trabalho de libertação é bem feito, você manda acorrentar e lançar no abismo. Aí de lá ele nunca mais vai sair. Por isso que as regiões celestiais, o inferno, as trevas, não manda todos os exércitos dele. Senão ele vai perder todos os soldados. Então, o grande exército do inferno só vai aparecer no fim dos tempos, que é com o anticristo e tudo mais. Entendeu? Porque eles só têm uma chance para usar. Eles não procriam. Entendeu? Eles são diferentes do reino de Deus. Só um texto pensando no inferno.
e é só um terço das estrelas. Entendeu? Então a Bíblia fala disso. Quando Miguel vai lutar, ele vai lutar para limpar as regiões celestiais, porque a Nova Jerusalém vai passar. Aí eles vão perder o lugar dele, eles vão ter que vir para a terra. Aí o anticristo vai nascer e tal, vai acontecer tudo que tem para acontecer. Vai entender. Entenderam a linha do tempo? Dessa forma, né? Legal. Você tá entendendo? E nós estamos em Gênesis 1 e 1. Mas daí eu vou lá no fim e volto, né? É. Então é isso. Então eu expliquei. Isso aqui é a mensagem do reino dos céus. Então, o reino de Deus, ele não é uma religião. É um reino. Ele tem um reino, ele tem suas leis, ele tem, entendeu? Seus decretos, tem suas ordens e tudo mais. Amém? Amém. Essa foi só a introdução. A volta e meia a gente volta nisso porque vai clareando. Fica à vontade. Sim. Daqui a pouquinho a gente acaba também. Não, sem pressa, só para ver se ela tá bebendo. Sem problema. Vai ter que vai identificar agora. Você está entendendo? Entendeu? Oh, mas sabia, claro, eu já ouvi quantas vezes, né, mas sempre é diferente, né? A gente cada vez que senta, está me ouvindo falar. Sempre alguma coisa meio a mais. Sim. Sempre É que é meio a mais. muita informação. É muita informação. Tem bastante informação para passar, mas é na medida que os alunos conseguem saber. Entendeu? Não adianta eu. Né? Então a gente tenta ser didático, de uma forma que a pessoa entenda. Construindo, né? Construindo o raciocínio, sabe? O que é sobre isso? Ó? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, regiões celestiais, terra, inferno, lago de fogo. Agora ficou bem claro. Entendeu? E aí, Cristo vai morrer por toda essa criação, por todo esse mundo. Quando tu fala ali sobre a Terra, na minha visão, na minha cabeça, para mim é o universo inteiro. É o universo inteiro. Não- Fala, a Terra, quando a Bíblia está falando da Terra, é o universo inteiro. Sim. Todo ser. É o mundo físico. Todo esse mundo palpável. Entendeu? O mundo de matéria. Aí a gente entra no 3 em 1, né? Tudo que Deus criou é 3 em 1. Ah, sim, a Santa Trindade de fala. Tudo que Deus criou é 3 em 1. Só O que é a matéria? É volume, densidade e espaço. Volume, densidade e espaço. 3 em 1. Um átomo. Elétrons, nêutrons e prótons. 3 em 1. O homem. Corpo, alma, espírito. Estado da água. Sólido, líquido, gasoso. A música. Harmonia, melodia, ritmo. Tudo é 3 em 1. Tudo tem a assinatura do Criador. Entendeu? Tudo. Tudo. Tudo no seu princípio original é 3 em 1. Entendeu? Vamos lá. Então, tudo isso é sobre a criação de Deus. Né? E aí, Deus vai criar o mundo aqui. Aí nós já falamos um pouco sobre isso. Deus vai criar a luz, as águas e tudo que vai acontecer. Quando ele cria os céus, quando ele cria a luz, o universo está aqui no meio, né? Na minha concepção, o universo é o que toma a maior fatia, tá? É a maior fatia, tanto do céu quanto do mundo inferior. A maior fatia é este mundo, por isso que Deus está vindo para cá. Entendeu? A maior fatia do bolo é aqui, é o nosso universo. A recheio, né? Aquilo ali é o glacê.
Aí embaixo a parte tostada. Aí vem Lá embaixo eu tostado o paninho, né? Então, quando Deus ele vai criar a luz, o universo pende para cima. Aí ele cria as águas, o universo pende para baixo. Natureza de cima, natureza de baixo. Aí ele cria as águas, o universo pende para cima. Aí ele cria os animais marinhos, a natureza pende para baixo. Quando ele vai pegar o homem, ele vai pegar a natureza de baixo, que é o barro. Ele vai criar o homem do pó do mundo, né? Então ele vai pegar o homem de baixo, e o mundo vai pender para baixo. Mas daí ele vai soprar o fôlego de vida e a criação vai ficar equilibrada. Esse é o nosso lugar, como coroa da criação. Entendeu? Então Deus ele vai criar todas as coisas. Ele vai colocar aqui, né? As estrelas. Vai colocar a terra aqui. Certo? O sol. Aí eu expliquei sobre isso, né? Que o movimento da terra ela gira da direita para a esquerda. Então, faz assim. Direita para a esquerda. Por quê? Porque direita na Bíblia é graça. Esquerda na Bíblia é justiça, é juízo. A Bíblia sempre fala o quê? Que o acusador sempre está à esquerda. Mas Jesus está à nossa direita, à direita do Pai. Ele está lá para nos justificar, é a misericórdia, é a graça. Quando a gente lê o Salmo 121, que fala, né? O Senhor ele te guarda. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha o que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela, o que vigia. Inútil vos será dormir tarde, levantar cedo, comer o pão de dores, porque assim ele dá aos seus amados. Porque o Senhor guardará você de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O sol não te molestará de dia, a lua não te incomodará de noite. O Senhor te guardará. Ele será a tua sombra, a tua direita. Posso fazer um Então, comentário sarcástico? Pode? Mas eles também não pensam muito lá na galera da Noruega, né? Não, mas é porque eles só têm 4 horas de sol, né? É. Ah, mas eles escolheram morar lá, né? Aí a culpa não é nossa, né? Eles que foram morar lá, né? Cara, eu estou na Noruega. Pô, nasci na Noruega, veio pro Brasil. O Brasil é calor. Tropical. Mas acho que é melhor. Não, comentário mesmo. Não, é brincadeira, não tem problema. Então, e por que isso vai acontecer? Porque em Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo é quem vai colocar o universo em movimento. É Aí, difícil a gente entender, né? Tipo, quando o meu pai faleceu, eu não consegui entender assim, tipo, o corpo dele estava ali, mas ele não está mais ali. ele não estava mais ali, sabe? Existe Como um que mundo isso espiritual. vai embora e. Sabe? É difícil da gente compreender isso quando vive muito próximo de algo, sabe? Tá, vamos entrar nisso então. Então Deus ele vai criar a terra. Então a ideia de Gênesis 1 é quem está vendo aquilo ali? Moisés. Ok? É Moisés que escreveu Gênesis. Os 5 primeiros livros da Bíblia ele escreveu, e mais Jó. Jó, na verdade, é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro que Moisés escreveu foi Jó. Depois ele escreveu os outros 5. Tá? Ok. Então ele está olhando o Gênesis. Ele está olhando o haja de Deus. É como se Deus desse para Moisés um binóculo. E ele começa com a visão muito grande. No princípio Deus criou os céus e a terra. E depois ele vai focando
cada vez mais a visão dele. Aí ele vai dizer: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, havia trevas sobre a face do abismo. Ele está dizendo: esse mundo aqui tinham águas e o abismo ficava aqui embaixo. O Espírito de Deus se movia e ainda não existia nada. E a terra era sem forma e vazia. Era um aglomerado de rocha, né, espalhado no universo, no meio da expansão. Só que daí ele vai focando. Então a ideia ali de Gênesis não é ser um retrato científico. É um recorte de um acontecimento. Isso Entende? Ele vai colocando assim o binóculo e aí agora ele vai entrando dentro do planeta Terra. Aí ele vai começar a explicar da perspectiva de alguém que está dentro do planeta da Terra. Entende isso? Então Gênesis 1 e 2, a Terra era sem forma e vazia, porque a Terra estava aqui no meio da expansão, no meio das águas. Da onde que vem essas águas? Eu expliquei. Vem do trono de Deus, nasce como o rio Davi, termina como lago, começa como um rio. Então essas águas é a matéria-prima que Deus vai usar para criar tudo. A ciência hoje reconhece que a melhor explicação para dizer que existe água no planeta Terra, que é o elemento essencial para a vida, é porque a Terra já nasceu molhada. Entende? Então a Terra ela estava dentro do oceano. Gênesis 1 e 2. Entenderam? A Terra estava ali dentro do oceano. Sabe o que o pastor me explicou? Ah. Que isso daqui abre um vazio para explicar que existiam os dinossauros. E isso daí já é, tipo, a Terra era sem forma vazia. Terras cobriam a face do abismo, os Espíritos de Deus foram debaixo das águas. Isso daí já abre um mistério que é possível sim ouvir existência de dinossauros e tal nesse período. Eu vou explicar. Uma científica para isso, não sei Tá. o quê. Existe uma teoria, existe uma linha de interpretação. E vocês são livres para pensar. Eu não vou criar ninguém do teu lado, né? Eu não sou esse tipo de professor. Eu vou defender o que eu acredito e a forma que eu penso e por que eu penso desta maneira. Ok? A Bíblia fala sim de dinossauros, mas não de milhões e milhares de anos. Tá? Dinossauros existiram antes do dilúvio. Eles vão morrer no dilúvio. O Noé? É. Mas aí por que não botou para o dinossauro? Deus não mandou. Por que não adianta um dinossauro? Porque no novo mundo que Deus quis criar, Ele não quis colocar os dinossauros. Entendeu? E qual o animal que não pode entrar? Só entrou esses animais que Deus fala. Então, não poderia entrar numa coisa assim, não? Não? Tem que falar que teve um casal que Deus não mandou. Não. Certo, foi o Cupim. Deus. Como é que o cupim entrou, né? Aí é melhor. E a casa, se expulsar os cupim, a casa cai, mas eu acho que... Mas a madeira, quando é muito dura, nem cupim dá É conta. verdade? Nem cupim dá conta. Madeira de cerejeira. Lá de casa eu não sei o que. E é betumado, né? Foi colocado betume. Então, qual É uma impermeabilização. Hã? deve ser? É que os dinossauros eles entram como monstros marinhos em Gênesis 1 e eles entram como répteis, animais rastejantes, e aí eles eram aquáticos. Eles morrem, a ciência também concorda com isso. Eles morrem por dois motivos. Uma porque eles foram sufocados por uma grande pressão de água de
forma de repente. E aí isso vai fossilizar eles. E a segunda coisa, eles morrem porque o sistema mudou. Ah, não ficou mais habitável. Não ficou mais habitável para eles. Vai ler, se matar nós tudo, velho. Só vou pisar. Ah, hoje em dia é muito louca, né? Vai Beleza? ter animal de estimação. Tem pesquisas científicas, descobertas recentes, descobriram um vale inteiro nos Estados Unidos com ossos de dinossauro fossilizados e com a carne mole, com tutano. O meio músculo lá dentro. Entendeu? Meu pai acreditava muito. E isso é assustador, por quê? Porque se fosse milhões de anos, já teria pulverizado. Mas se não é milhões de anos, então bate com o que a Bíblia diz, de 5 a 6 mil anos. Porque segundo a Bíblia, o mundo foi criado há 6 mil anos atrás, cerca de 6 mil anos atrás, ponto final. Um dinossauro todinho. Entendeu? E existem vários dinossauros, várias pesquisas. Ah, eu quero saber sobre isso. Eberlin, Ela falou Deixa eu que anotar aqui também. é o Eberlin, esqueci o primeiro nome dele. Não há nada, mas vai O sobrenome é o Eberlin e o Rodrigo Silva. Assiste o Ah, é. Eberlin e o Ah, Rodrigo é. Silva no podcast do Flow, com o Igor. é um gordinho de óculos? O Igor sim, Ah, o é Flow o sim. Não. Não do Flow. O Eber não, o Eberlin ele é um cara, ele é crente, ele é evangélico. Eu vejo uns cortes. E aí ele fala de fala umas coisas sobre incríveis. Jesus Cristo, mas ele faz umas explicações assim, com questões científicas, mas ele fala que realmente faz a explicação científica só que voltada Pra pro Bíblia, lado então. cristão, sabe? Mas eu não sei quem é. Silva, maravilhoso. O Rodrigo Silva e o Eberlin, esse amigo dele. Vou pesquisar esse Acho que é Marcos. Sérgio, grupo. É o Sérgio Sacani. Sérgio. gente, eu acho que tem um jeito. O Sérgio é massa. Mas então é isso. Então você tem uma explicação mais bíblica do que aconteceu. Ah, eu quero entender mais coisas. Está recortado pela Bíblia. Não existem hipóteses. Como eu já expliquei para vocês, a Bíblia é um livro que tem mais de 63.770 conexões, referências. A Bíblia você estuda ela por conexões. Você viu que eu comecei em Gênesis, tem Apocalipse, voltei para Provérbios, voltei para 1 João. Então você tem que ler toda a palavra. Porque daí depois que a palavra estiver na tua mente, vai fazer mais sentido quando você estiver lendo algo em Gênesis, você fala, pô, mas isso aqui lá em Novo Testamento também tem algo parecido. E as coisas começam a fazer sentido na tua mente. Entendeu? É como um quebra-cabeça espalhado, as peças todas esparramadas. E só quem tem o Espírito Santo consegue Que a desenhar. Bíblia ela Ele não- quebra a ela cabeça não de se cinco, contradiz né? em nada, sabia? É tudo Já verde. teve muitas pessoas que estudaram e ela não se contradiz em absolutamente nada. Ela é perfeita. E ela faz sentido em todos os dias, Então, até hoje. a Terra, ela estava dentro desse oceano. E aí Deus diz o quê? Haja uma separação entre as águas de cima, as águas de baixo, e apareça a porção seca. E aí a porção seca Deus vai chamar terra. E as águas Deus vai chamar mar. A minha mãe sempre Então- contou a história. Então pare para pensar assim, ó, só um pouquinho. Pare para pensar assim, ó. Deus está organizando o universo. Ok? Se você estivesse numa nave espacial, uma máquina do tempo, você ia ver Deus criando a expansão no meio. Você ia ver Deus criando a expansão no meio, certo? E dizendo assim para as águas: águas, aqui tudo está bem inundado, ok?
Aonde ele vai criar o universo? Águas se separem e vai uma parte para baixo e uma parte para cima. E vai aparecer a porção seca. Mas dentro da terra, se você tivesse que binóculo lá dentro, Deus está dizendo também, se você tivesse ao invés de um ônibus espacial, um avião, ok? Ele está dizendo também, águas criem a atmosfera e vão para cima, e águas que estão inundando toda essa terra, entrem nos canais e apareça a porção seca. Eles dizem que era Então, tudo mesmo- junto, foi separado, né? Isso. Ao mesmo tempo que Deus estava dizendo para o universo, dando ordem às águas, Ele também está dizendo para a própria terra. Só que Gênesis vai falar como se fosse uma coisa só. Foi uma ordem só. Mas por que Deus não precisou falar duas vezes? Porque as coisas aconteceram pela palavra de Deus. Só que o que estava para acontecer? O conhecimento científico, químico, biológico, arquitetônico, entende? Tudo já estava. Um pensamento de Deus se concretizou. Então, na mente dele, tudo aquilo ia acontecer exatamente do jeito que ele falou. Mas ele domina tanto o assunto que ele só precisou dizer: águas se separem. Por que ele precisou dizer? Porque ele precisava liberar poder. Porque o poder que ele liberou quando ele abriu a sua boca fez tudo se mover ao seu devido lugar. Esse poder que ele libera, que é a sua palavra, é a matéria-prima que o Espírito Santo vai pegar, e a ideia que era abstrata na mente de Deus vai se tornar algo concreto. Entendeu? Então, por que foi a terra que criou os animais? Não, foi Deus que criou os animais. Mas ele disse para a terra produza almas viventes. Mas Deus tinha pensado nelas. Cada uma delas. Entende? O processo criativo é dele. Diferente da mitologia grega, que diz que a Gaia criou a criação. Okay? Que a própria terra se autogerou e se autofecundou e gerou os primeiros deuses que depois vão gerar os primeiros homens. Ela tem uma consciência própria. Não é Gaia que tem uma consciência própria. Não é a terra que cria a si mesma. Que aí é o que eu expliquei na primeira aula. No tempo dos gregos era pela religião. Nos dias de hoje é pela teoria do evolucionismo. Porque a semelhança é igual. Porque a explicação do evolucionismo é: o universo se autogerou. A explicação da mitologia grega é: a Terra se autocriou. O universo se autogerou. Entende? É o mesmo principado, o mesmo espírito de engano, que é o principado da Grécia, que antigamente usava a religião, agora usa o rótulo de ciência. Mas não é nem ciência, nem religião. É uma mentira. Porque a teoria da evolução é um salto de fé. Que ela não tem como se comprovar. Assim como a criação também é um salto de fé. Só que a gente tem muito mais provas através da criação do que pela evolução. Entende? Até o Big Bang, né, foi explicado a parte cristã dele. Mas aí, esse é o ponto, é isso que eu estou te explicando. A história do Big Bang, você tem que duvidar. Porque a questão é,
Quem que gerou o ágil? Eles descobriram que houve uma grande explosão. Mas e antes da explosão, o que havia? Ah, para isso nós não temos resposta. Então, é furado. Então, entende? É uma manipulação, uma argumentação para trazer. Desculpa, então é meio que acreditável que o Big Bang não existiu e a exterminação das outras criaturas foi pelo dilúvio? Sim, pelo dilúvio. Ah, eles queriam meio que omitir a questão do dilúvio. Eles querem omitir a ideia de que existe um Deus criador. Entendeu? Um Deus criador. Mas aí é que tá, teoria da evolução, teoria da criação. Você tem um celular na tua mão. Esse celular veio de uma fábrica. Não existiu até hoje um celular que nasceu de um parafuso. Existe um design inteligente, existe uma mente criativa por trás. Assim é a criação. Imagina um mundo que é muito mais complexo. Um universo que é muito mais complexo. Existe uma mente organizada que pensou em isso. A árvore deu o fruto na safra de suor. Né? Entendeu? Então, vou entrar naquele detalhe que você comentou. Então, quando Deus diz, haja separação entre águas de cima e águas de baixo, é isso que Ele está fazendo. Ele está criando a atmosfera, a terra. Está vendo como a Bíblia não se contradiz? Porque Deus cria primeiro a atmosfera. Não vai existir vida na terra sem que antes Deus crie condição para que haja. E aí a Bíblia diz que o quê? Vai existir uma terra. E mar e terra no meio. Porque no princípio havia um continente. Havia um, entendeu? Então quando a Bíblia termina lá em Apocalipse dizendo houve um novo céu e nova terra, que o mar já não existe, e a terra, e o mar já não existe e é passado, é porque o mar vai voltar a ser como ele era antes. Porque no dilúvio as terras se separam. Na verdade, não na época do dilúvio, mas sim por consequência do dilúvio. Entendeu? Então a Bíblia ela vai te dando respostas de tudo. Aí Gênesis capítulo 10, versículo 22. Gênesis 10, 22 diz assim: e chamou o nome do seu filho Peleg, que significa divisão, porque nesse tempo Deus dividiu as terras. Foi aí que ele separou os continentes, em Gênesis 10, 22. O dilúvio é Gênesis 6. Mas em Gênesis 10, 22, ele vai dividir as terras. Então, como que os seres humanos chegaram à América? Chegaram às ilhas? Porque antes era um só. Ok? Só que tem uma coisa mais legal. Na época que Jesus viveu era um só. Oi? Na época que Jesus esteve aqui era um só. Não. Na época que Jesus viveu já era dividido, já era separado. Na época do dilúvio, Já eram os 5 continentes ainda. eu já tinha visto. Já estava separado. Então assim, ó, quando a gente vai estudar Gênesis 1 ali, a gente vai ter que Deus vai criar o quê? As montanhas, a terra, toda a criação, né? Ele vai criar tudo aqui. E aqui vai estar o continente. E aqui o mar e terra. Então, o Éden original estava em um continente que não existe mais. Entende?
havia uma configuração geográfica que hoje não existe mais. Então não tem como voltar na Éden? Não tem. Esse mundo aqui já não existe mais. Em decorrência do dilúvio, ele vai mudar. E as criaturas que O eram Éden. marítimas, então elas não deixaram de existir. Não, continua. Então, se existiam criaturas tipo das trevas, elas ainda existem nas profundezas. Não, é que os animais são os animais. Criaturas das trevas são seres espirituais. É porque lá no Claro Serene até questionei o pastor e falei assim, tá, e os peixes, depois como que ele colocou, ele fez aquário, daí eles começaram a fazer a minha casa. Eu falei, não, porque tipo, tem bicho de água doce, bicho de água salgada, né? Sim. Boa pergunta. Bichos é igual o Nemo, botaram saquinhos de água doce e... Não. Deus inundou todas as terras. O mar tomou conta de tudo. Mas deve acho que depois você vê no tempo, né? Porque tem bicho que não entrou e hoje em dia tem. É porque tem muita Aí gente vai a fazendo privação, doce. Animais que vai mudar, né? Que são de água salgada, são de água doce. É que nem Boa eu vi pergunta uma mesmo. situação de tipo um tubarão que se perdeu e estava lá na Amazônia, tá ligado? E ele estava morrendo por causa da questão da gravidade dele. Não porque ele estava morrendo na água doce, mas porque ele não tinha a pressão necessária para viver ali. Então você Aí pode ele foi viver. escoltado. Deus que organizou. Pode tem peixe aí de água salgada, ele vem para água doce para Eu desenvolver. acho que o peixe A tainha, de água doce precisa salgada Mas no caso, todos os animais marinhos estavam juntos. Tá? Então quando a Bíblia diz em Gênesis que ela vai terminar o capítulo 2, que vai ser o 1, 27, 28 por aí, vai dizer assim: Deus descansou das suas obras e santificou o sétimo dia. É Gênesis 2 ou Gênesis 1 no final? Hã? 31? Viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram essa tarde com ele e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra finalizada. Isso já é 2. Isso, é o 2 Ele então. finaliza no sexto dia, o 2 ele começa falando disso. Aí ele santifica o sétimo dia. Observe o que diz o texto. Aí ele vai criar o homem, Gênesis 2 e 7, né? E aí ele vai terminar dizendo assim: e Deus santificou o dia porque ele descansou das suas obras que, como Criador, fizera. Então, o sábado do descanso, de que maneira Deus descansou? Deus descansou como criador. Porque tudo que precisava ser criado já foi criado. Agora as coisas vão ser geradas. Entendeu? Que Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha como juiz, como salvador, como rei, como médico, como pai. Entende? Como legislador. Mas como criador ele descansa. Por isso que só em Gênesis 22 é que ele volta a criar. Então a gente não pode criar nada no sábado. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que Deus descansou como criador. Mas não significa que ele está parado. Não, já está se incomodando, com certeza. Entendeu? Já tá Ele se trabalha por aqueles que nele esperam. E o que Deus fez no primeiro dia do homem? Que é o sétimo dia. Deus criou a mulher para o homem. E o homem para a mulher. E a Bíblia diz que Deus visitou o homem na viração do dia. Então o primeiro dia do homem foi para relacionar mesmo. Porque esse é o propósito da nossa criação.
É um dia para se relacionar. É um dia para se encontrar com Deus. Então, guardar o sábado não é guardar uma data. Não é sobre guardar um dia da semana. Porque a Bíblia diz que Jesus é Senhor do sábado. Ele é Senhor de todos os dias da semana. Que tudo foi criado por meio dele. Ou seja, se eu guardo meu relacionamento com Jesus todos os dias, profeticamente eu estou guardando o sábado. Eu não preciso guardar o dia da semana. O que eu preciso guardar é o meu relacionamento com o Senhor. E o princípio. Então Deus não te criou para trabalhar. Deus criou você para se relacionar. Aí nos outros 6 dias a gente vai trabalhar. Escala 6 por 1. O pessoal querendo diminuir aí, ó. Escala 6 por 1. Vamos trabalhar. Mas o 7º dia é descansar. Por quê? Porque se você trabalha todos os dias da semana, você é escravo. Porque só o escravo que não tem descanso. O livre tem um dia do mérito dele, o dia do seu descanso. Entendeu? Então o cara pode ser multimilionário, mas ele trabalha 7 dias da semana, ele é escravo da sua riqueza. Por isso que muitos ricos dizem que dinheiro não traz felicidade. Porque o princípio é que importa. Então o princípio do sábado é para te fazer pensar, para te fazer livre. Entendeu? Não precisa ser um sábado, pode ser um domingo, pode ser a terça-feira que é a tua folga. Não interessa. Mas um dia da semana você tem que estar livre. Senão você é escravo. E Cristo nos libertou. Ele não é Senhor dos escravos, ele é Senhor dos senhores. Amém? Vamos colocar de pé. Amém. Tá bom por hoje? Ótimo. Mais pra frente a gente fala mais. Bastante coisa. Agora eles estão explicando o 1 ao 2, né? Estou indo, voltando, indo com calma. Eu acho que em 2035 Termina. mas tá bom, mas tá bom. É que ela não viu, né? As primeiras aulas.